Transferência. Transferência, Freud já dizia, né? Condição sine qua non para a análise, né? Sem transferência não há análise. E eu vou seguir aqui a sugestão da Juliana. Valeu, Juliana. Vou tentar me manter aqui no script, não ficar olhando por enquanto para as mensagens, mas no final eu vou voltar para as mensagens, tá bom, pessoal? Senão vai ficar uma interrupção assim, então vou ficar me mantendo aqui nos tópicos que eu criei. Depois eu vou ver as mensagens de vocês para a gente fazer aí um bate-papo, tá ok? Então vamos lá. Transferência é condição sine qua non para a psicanálise, né? Como Freud bem deixou claro ali já no seu texto incrível, A Dinâmica da Transferência, de 1912, um texto formidável. No sábado eu vou mandar referência bibliográfica sobre essa aula, tá? A referência da aula anterior eu demorei para mandar, né? Mandei só há 2 dias, eu acho, enfim. Mas a dessa aula eu vou mandar já no sábado, tá bom? Senão me cobrem. Então, condição sine qua non, né? Sem transferência não acontece, não tem psicanálise, né? Não vai ter não vai entrar o processo de análise, né? Essa relação, esse vínculo paciente-analista é essencial para que haja, para que possa haver a psicanálise, para que possa haver uma elaboração, tá? O Freud, quando ele estava criando ali a psicanálise, né? Ou descobrindo, ou criando, como você preferir, a psicanálise, ele, obviamente, não se deu conta da transferência no primeiro momento, né? Ele começou ali com a questão da associação livre, percebeu as resistências, percebeu a questão do inconsciente, né? Do conteúdo que não conseguia chegar na consciência, como nós falamos na aula passada, né? Tudo isso ele foi se dando conta e foi criando, foi anotando, foi fazendo ali né, criando seu material, sua base teórica ali da psicanálise, né? Mas até aquele momento ele não tinha tido consciência da questão da transferência, né? Como é que ele viu isso? Como é que ele percebeu essa questão da transferência? Ele percebeu isso quando ele colocava os pacientes para falarem, né, a questão da associação livre, né, pedia para eles falarem, e blá, 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 os pacientes iam, falavam, começavam a obter melhoras nos seus sintomas, certo? E aí, o que o Freud fazia? O Freud mandava o paciente embora para casa, né? Aí você melhorou, né, muito bem, tchau, né? Dava alta para o paciente, mandava o paciente embora. E aí, nisso que ele fazia isso, ele percebia que os sintomas voltavam, né? Os sintomas voltavam. Os pacientes que já tinham tido uma melhora voltavam a apresentar os mesmos sintomas que tinham antes e voltavam a procurá-lo, né? E ele não entendia, ele falou, nossa, mas por que isso acontece, né? Por que todo mundo piora quando dou alta, né? E aí ele foi percebendo que havia algo mais ali, né? E que esse algo mais, o que era esse algo mais? Esse algo mais era justamente a relação transferencial que se estabelecia entre ele e os pacientes, né? E cada paciente. Porque o que acontece? Quando se estabelece ali a transferência, né, acontece a transferência de quê? Né? O que está se transferindo aí? Né? Não é uma transferência financeira, é econômica, né? Também acontece depois da sessão. Né? Mas é uma transferência, como tudo na psicanálise, é uma transferência de amor, né? Uma transferência libidinal. Então, o paciente ele vai estar com a energia dele ali voltada nessa relação com o analista, né? A libido dele vai estar voltada ali naquela relação, tá? E você simplesmente chegar e cortar esse vínculo de uma forma radical assim, era algo que era prejudicial ao tratamento, né? Algo que causava sofrimento ao paciente e os sintomas que ele estava tendo, que tinham desaparecido, voltavam, né? Então, o Freud percebeu isso e viu que ele precisava tratar dessa transferência antes de mandar o paciente embora, né? E eu lembro uma pesquisa que foi feita nos anos 90, que eu acho bem interessante, que ilustra bem isso, que é o seguinte, nos anos 90 foi feita uma pesquisa entre médicos da área de saúde pública, né? Médicos da área de saúde pública, médicos de medicina. E foi perguntado a eles o seguinte,
qual é a coisa que mais atrapalha o seu trabalho, né? E vários médicos da saúde pública responderam essa pergunta, essa pesquisa, isso foi nos anos 90. E acreditava-se que, quando chegaram as respostas de volta e se fez a computação dessas respostas, né, no Brasil todo, acreditava-se que as respostas que ficariam em primeiro lugar, assim, as mais, né, comentadas, seriam coisas do tipo salários atrasados, salários baixos, pacientes demais, hospitais públicos com pouca infraestrutura, esse tipo de coisa que a gente pensa quando a gente pensa em atendimento público, né? Hospitalar, enfim. Mas, curiosamente, não foi isso o que veio em primeiro lugar nas pesquisas, né? O que liderava as pesquisas era justamente o quê? Né? Qual a coisa que mais atrapalha o seu trabalho? Né? Médicos na rede pública. A coisa que vinha em primeiro lugar era os pacientes. Né? Mas como assim? Né? Como os pacientes? O paciente é justamente a razão pela qual você está trabalhando, né? Como assim os pacientes são a coisa que mais atrapalha o seu trabalho, né? E aí foi feita uma nova rodada com esses médicos para descobrir o que é isso, por que o paciente é aquilo que mais atrapalha. E aí, nessa segunda rodada, ficou mais claro o que se estava querendo dizer, né? O que os médicos estavam querendo dizer. Eles estavam querendo dizer o seguinte, que eram os pacientes no sentido de ele tinha lá uma fila de, sei lá, 50 pacientes para atender naquele dia, 60, 80, e aí o paciente chegava e ele perguntava, né? Por exemplo, o paciente estava voltando e ele dizia, fulano, como é que está aí a sua dor no estômago, sei lá? Continua igual, coisa de antes. Tu é mesmo? Nossa, você tomou ali a medicação certinha nessas 4 semanas que eu comentei aqui? Ele, não, doutor, não tomei, não, nem comprei o remédio. Ele falou, mas se você não tomar a medicação, vai continuar a doença mesmo, né? Vai continuar doendo o seu estômago, enfim. Ele, doutor, não, mas sei que não tomei, depois eu vou comprar, pode deixar e tal. Pô, sabe, minha sogra tá ficando lá em casa, tá um problema, não sei o que, acabei brigando com a minha esposa e tal. E eles começaram a falar da vida deles, né, pro médico. E o médico, caramba, o que eu tenho a ver com qualquer coisa dessa, né? E ele preocupado ali com a fila de 80 pacientes para atender e tal. E isso era algo que se repetia muito, né? O paciente ia para lá para falar da vida dele, basicamente, né? Muito comum isso acontecer. Ou seja, né? Estabelece-se um vínculo ali que não é, obviamente, um vínculo que se estabelece apenas, né, no consultório, na relação paciente-analista, né, mas que acontece na relação aluno-professor, na relação paciente-médico, em diversas relações aí, né, no nosso dia a dia acontece bastante o tempo todo a relação transferencial, né. Então, essas pessoas, esses pacientes, que muitos eram, enfim, de comunidades ou de lugares mais sem condições financeiras, pessoas sem condição de atendimento, iam lá, recebiam a atenção desse médico, eram, enfim, examinados, recebiam atenção, e se estabelecia uma transferência ali. E eles queriam voltar para conversar com aquele médico, quando, na verdade, a questão não é conversar, né? Conversar é outro lugar, ali era questão para seu atendimento. Então, você vê como essa questão da transferência é forte, né? E tirando os analistas, podemos colocar assim, as pessoas não têm noção da força como opera a transferência, né? As pessoas não têm noção que esse vínculo que se cria é muito forte, né? E acontece o tempo todo, e é muito forte, né? E o Freud percebeu isso na marra, quando ele viu que os pacientes que ele dava alta, voltavam né, com os mesmos sintomas. Então ele percebeu que ele, antes de dar alta ao paciente, ele tinha que cuidar desse vínculo, né, que se estabelecia, né, dessa transferência que se estabelecia entre paciente e analista. Tá? Eu estava comentando que essa transferência que se estabelece é uma transferência de amor, né? E um exemplo disso, por exemplo, é o seminário 8 do Lacan, né, que é o seminário sobre a transferência, e que
a primeira metade toda do seminário, né, os primeiros 50% do seminário, são só Lacan falando sobre o banquete de Platão. Né? O que é o banquete de Platão? É um texto sobre o amor. Né? Então, é disso que se trata. Né? Se trata dessa questão, né, desse amor, né? Esse amor de transferência. Tá? E aí o Freud vai dizer, então, que o duelo contra o sintoma, né, que o paciente vai ali nos busca para tentar obter uma solução para esse sintoma, enfim, esse duelo é um duelo que acontece num campo de batalha específico, digamos assim. E que campo de batalha é esse? O Freud vai dizer que é o campo transferencial, né? Ou seja, é dentro da transferência que há condições de o paciente começar a elaborar, começar a trazer, a manifestar ali aquelas, o inconsciente começar a se manifestar, né? Tudo isso acontece dentro dessa relação transferencial. Perdão. Então, primeiro acontece a transferência para depois começar o processo de análise, né? E a transferência, como Freud também vai dizer, ela não vem sem resistência, né? Toda transferência traz consigo junto uma resistência. E que resistência é essa? Essa resistência vem justamente do próprio vínculo, né, da psicanálise, do próprio vínculo paciente-analista. Né? Esse vínculo é um vínculo que traz resistência. Por quê? Porque a partir do momento que a transferência se estabelece, uma grande parte do foco, né, e da libido do paciente que estava tentando se voltar para as questões que ele está ali trazendo na análise, rememorando, trazendo, né, fatos que aconteceram, falando ali da sua dor, do seu sofrimento, do seu sintoma. De repente, tem um novo fator aí que é essa relação aí, né, esse vínculo, né, paciente-analista, que é algo muito mais interessante para se olhar do que olhar para o seu problema, para a sua ferida, para o seu sofrimento, para meter o dedo ali onde dói. Né? Então, a própria relação, né, paciente-analista passa a ser mais importante, né, para o paciente, mesmo que inconscientemente, do que aquilo que ele foi lá fazer, que é falar sobre suas questões, falar sobre sua história. Então, ele acaba focando muito nisso, né? Sabe aquela coisa de um novo flerte, né, que surgiu e a pessoa fica toda, né, ligada ali nessa nova relação que está acontecendo ali? Então, o paciente fica muito focado naquilo. E isso vai trazer uma resistência, porque isso vai fazer com que o paciente faça menos trabalho, traga menos lembranças, tenha seu foco desviado, digamos assim, do que ele foi fazer ali. Né? Seu foco passa a ficar muito forte na relação paciente-analista. Tá? Então, o que acontece? Por isso há, por exemplo, a questão de deitarmos o paciente. Né? Por isso acontece a questão de deitarmos o paciente. Quando a gente deita o paciente, o que a gente está querendo fazer ali? Entre outras coisas, né? Quando chega o momento ali que a transferência se estabeleceu, né, que o paciente já está entrando em análise propriamente dito, a gente deita o paciente no divã, porque, entre outras coisas, a gente vai cortar aquele laço imaginário, né, no sentido de imagem ali, aquele laço imaginário entre paciente e analista ali do olhar, né, e a gente vai sair do campo visual dele, né, a gente vai para trás e ele não vai mais ter o analista ali como uma bengala, ou enfim, ou como um flerte, ou como um objeto ali para ele ficar de olho, né? Então, a gente vai tirar um pouco o paciente do campo do imaginário para botar ele mais no campo do simbólico, para ele voltar a falar sobre suas questões, voltar a falar sobre seus sintomas, seu sofrimento, etc, etc, etc. Né? Ou seja, e aquilo que o Freud e o Lacan falam também, né? A gente vai, aos pouquinhos, tendo que sair dessa posição de mestre, né? Dessa posição de lugar suposto saber, que é o lugar que o analisando nos coloca, né? O analisando nos coloca muito nessa posição de suposto saber, né?
o analista é aquele que sabe sobre mim, né? Aquele que vai me curar, é aquele que vai né, ter um conhecimento, estudou tanto, sabe tanto, né? Então é ele quem vai me ajudar, ele tem as respostas, enfim. Então o paciente nos coloca nesse lugar de mestre, nesse lugar de sujeito suposto saber, e a gente vai bem aos pouquinhos, né? Não uma forma radical ali como o Freud fez no início, bem aos pouquinhos a gente vai tendo que sair dessa posição. A gente já começa ali, até mesmo quando a gente deita ele, a gente já vai para trás dele ali, e a gente, aos poucos, vai saindo desse lugar. E como que a gente sai desse lugar? Quando, por exemplo, o paciente vai percebendo que a gente não está ali para responder as perguntas que ele faz, né? A gente não está ali para dizer a ele o que ele tem que fazer com a vida dele, enfim, né? A gente não está ali atendendo as demandas dele, né? A gente não está ali para atender a demanda dele. Então, pelo contrário, né? Quando vem uma pergunta, a gente devolve para ele, né? Enfim, a gente dá valor ao que ele traz, né? E não o que nós, tão estudados, trazemos. E sim ao que ele traz, né? Ao sonho que ele teve, ao esquecimento que ele teve, ao ato falho que ele cometeu, enfim, né? Ao xiste que ele acabou de fazer, enfim. É ao que ele faz, né? A importância está toda nele. E ao ir desviando a importância para ele, né, ao invés de para nós, aos pouquinhos a gente vai saindo, né, desse lugar aí de sujeito suposto saber, vai saindo desse lugar que não é o nosso lugar, né? Não é o lugar do analista, né? O lugar do analista, como acho que eu já falei umas 2 palestras atrás, não me lembro, é o lugar de causa de desejo, né? De ser aquele que possibilita que o sujeito consiga se haver com o seu desejo, né? Mas isso também é um outro assunto, né? Mas enfim, a gente tem que sair dessa posição de uma forma bem sutil, né, bem discreta, a gente vai saindo dessa posição aí de sujeito suposto saber, né? E como eu falei, começa com o ato de deitar o paciente, tá? E aí o que acontece? O tempo vai passando, as sessões vão acontecendo, a análise vai caminhando. Quando, teoricamente, né, lá no final, depois que a análise já estiver bem encaminhada, o paciente já tiver feito ali todo o seu percurso, né, já tiver ali feito o seu caminho ali dentro da análise, né, a travessia do fantasma, já tiver ali sua fantasia, já tiver caído, já tiver passado por tudo ali que a gente sabe que acontece ao longo do longo trajeto da psicanálise, da análise, o analista já vai ter caído, né, já vai ter caído totalmente desse lugar de sujeito suposto saber, né, e vai estar no lugar ali que o Lacan chama de rebotalho, né, o lugar ali de lixo, né, digamos assim. Lixo no sentido de não é mais aquela pessoa que está naquele lugar especial, né, sabe aquela coisa do início da análise, assim, às vezes até você está andando na rua e você vê que está vindo o seu analista por um acaso na mesma calçada, você nem sabe direito o que fazer, né, cara, o que eu faço? Eu atravesso, eu cumprimento, eu finjo que não vi, eu pego o celular, né, enfim, o que eu faço, né? Aquela pessoa está vindo ali, né? Então a gente fica meio assim, o que fazer, como lidar com isso e tal, enfim. No final da análise, o analista é uma pessoa como qualquer outra, né? É uma pessoa como outra qualquer, tá? Ou seja, a gente, né, idealmente, vai cair desse lugar lá de cima para um lugar aqui, uma pessoa como ele, como qualquer outra pessoa que ele encontra na rua, e não mais uma pessoa que está naquele lugar especial, né? Ao longo do processo, né, à medida que vão caindo ali, né, as fantasias daquele paciente e tudo mais, nós também vamos caindo aí, e é o ponto ideal, né? É o ponto no qual o paciente próprio começa o seu processo de alta, né? No final da análise ali, quando ele, de repente, ele se pega pensando, mas por que eu estou vindo aqui mesmo? Por que eu estou vindo aqui ainda, né? É um processo longo, como a gente sabe, né? Muito longo, mas que chega uma hora, né? E a gente, nesse processo, a gente vai caindo, digamos assim, né? Lá começando lá em cima, como aquele objeto perfeito, etc. e tal, e a gente vai caindo até chegar no lugar ali mais
lá embaixo, digamos assim, né, como uma pessoa qualquer e não mais como uma pessoa especial, etc. Tá bom? Caramba, falando pra caramba. Vou dar uma lida então aqui nas perguntas agora, antes de continuarmos, tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui. O que vocês estão comentando? Né, quem tiver pergunta, coloca aí. Deixa eu ver. Se eu estiver indo muito rápido, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Érica, Arthur, a lista é só para alunos de psicanálise. A lista é para quem tem interesse em psicanálise, Érica, tá bom? Se você tá aqui, você tem. Imagino eu, né? Diego, você clinica? Sim, Diego. Raquel, contra transferência, como tratar? Aqui é o contra-transferência, né? Contra-transferência seria aquela questão dos sentimentos do contrário, né? Os sentimentos do analista em relação ao paciente, em vez de do paciente em relação ao analista, né? O Lacan, ele nos fala, né? O Freud não chegou muito a tratar esse assunto. O Lacan, ele nos fala de como quando nós entramos no consultório, né, para atender alguém, a gente tem que, entre aspas, deixar o nosso sujeito do lado de fora, né? Nós não estamos ali no consultório como sujeitos, né? O quanto for possível fazer isso, né? Nós estamos ali como objetos, né? Como Lacan vai falar no seminário 17, que a gente está ali no lugar de objeto A, né? Como lugar de objeto causa de desejo. Então a gente está ali como objeto e não como sujeito, né? Ele até fala que é um dos pagamentos que o analista faz esse, né? Ele paga com o seu sujeito, que ele tem que deixar do lado de fora, né? Porque a gente não está ali, nós não estamos ali como sujeitos, né? E sim como objetos. E daí, obviamente, é muito importante a questão do tripé psicanalítico, né? Porque quando a gente está dentro do tripé, né? A gente está fazendo a nossa análise ali, a gente está trabalhando as nossas questões, né? Enfim, né? Na nossa análise pessoal, a tendência é uma menor possibilidade de termos um problema desses, tá bom? Por isso a importância, né, sempre do tripé, estarmos ali com a questão da análise pessoal, da supervisão e dos estudos em dia, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí. Cadê? Vamos lá. Fernanda, por que Lacan diz que a resistência é sempre do analista? Fernanda, essa é uma colocação bem, bem polêmica, né? Porque, na verdade, o que acontece? Ele está se referindo aí à questão de que o trabalho, como a gente sabe, o trabalho na análise ele é todo do paciente, certo? A gente sabe disso. O trabalho ele é todo um trabalho do paciente. E o Lacan fala, e o Freud também falava, né, de que o analista ele tem que fazer de tudo para não atrapalhar, né? Ele tem que fazer de tudo para não atrapalhar.
Então, e o Lacan vai falar sobre isso na direção do tratamento também, né? Então, tipo, a gente tem o nosso papel ali no site analítico é muito simples, né? A gente, primeiro lugar, primeiro de tudo, né? Aquilo que o Lacan trouxe o foco da psicanálise no retorno a Freud, né? A fala do paciente, né? Então, deixar o paciente falar, enfim, deixar o paciente falar, não, né? Tipo, como eu já falei também outras vezes aqui, não presumir que entendeu alguma coisa, né? A nossa escuta está sempre naquele sentido né? Eu costumo brincar que a gente sempre faz um papel ali meio que de sonso, né? Meio de quem não entendi, né? Porque já em volta do paciente já tem muitas pessoas que entendem tudo que ele está falando. Então, quando o paciente fala, sei que lá, você entendeu? Sim, entendi. A gente é sempre na posição do não entendi, né? Então, quando a gente e é comum a gente ter essa tendência, né? A tendência de atender demanda, a tendência de fazer uma série de coisas ali que são contraproducentes para o tratamento, né? Às vezes tem uma possibilidade de intervenção, a gente fica com medo de fazer porque, sei lá, acha que o paciente pode não gostar, enfim, são essas nossas pequenas falhas, né, que são normais, somos humanos, que muitas vezes são contraproducentes e que atrapalham, né, acabam servindo como uma resistência. Então acho que é mais nesse sentido que o Lacan está falando, tá bom? Quem mais aqui? Tairine, professor Arthur, tem uma pergunta. É possível pensar esse conceito de transferência em uma relação de namoro ou casamento? Uma transferência na relação de namoro ou casamento. A transferência, de uma certa forma, a gente vê ela em diversos lugares, né? Por exemplo, sei lá, você chegou na faculdade. Lembra quando você está fazendo faculdade? Você chegou na faculdade, chegou para a aula já está rolando, acabou de começar. Aí você olhou ali para procurar lugar para você sentar, e aí você viu que tem, sei lá, umas 4 lugares assim, com bastante lugar vago, né? Aí você olha assim e você vê aquele que tem aquela sua amiga que você gosta de falar, que você gosta de estar junto, você vai lá e senta perto dela, né? Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo esse tipo de laço, esse tipo de vínculo, né? O tempo inteiro tem esse laço, esse vínculo aí com aquelas pessoas que, como eu dei o exemplo aqui, né? Eu falei do professor, do médico, do analista, que são pessoas que estão numa posição privilegiada, digamos assim, de poder, né? A gente pode pensar. Mas isso é o tipo de coisa que a gente tem essa relação com nossos amigos, né? Com as pessoas à nossa volta, tá bom? A Mariela está falando do momento é complicado às vezes. Deve estar falando no momento do fim da análise, é isso, Mariela, que a gente falou ali um pouquinho? Vanesca, o amor transferencial pode se manifestar em sentimento negativo, como raiva, por exemplo. Pode se transformar, sim. O Freud falava muito isso, né? O Freud sempre tinha essa coisa dos dois lados, né? Do amor e ódio, como amor e ódio, por exemplo, estão sempre muito próximos, né? Sempre muito próximos, sempre muito juntos, né? Então, sim, pode ser uma transferência negativa também. Graziella, a transferência ocorre de maneira livre ou vem com algum mecanismo de defesa? A gente comentou aqui já, né? Que vem junto a uma resistência, né, Graziella, nesse sentido de que o próprio laço se torna foco do paciente, tá bom? Bruna, vamos lá. Seria legal se você pudesse falar, mesmo que brevemente, como cada sujeito, a partir de sua estrutura, lida com a transferência e o sujeito suposto saber. Neurose obsessiva, histeria, psicose. Bruna, eu posso falar um pouquinho da diferença que a psicose vai ter, né? Depois a gente pode até fazer mais para frente, depois de acabar o minicurso, algumas palestras sobre a diferença de neurose obsessiva e histeria, que é um assunto bem interessante, eu gosto bastante. Mas o que a gente pode falar aqui rapidamente com relação à transferência é que no caso da psicose, o psicótico, ele tem uma dificuldade para fazer laços, né? Como a gente sabe. Ele tem uma dificuldade de fazer esse tipo de laço.
e também uma dificuldade também na relação com o grande outro, que de uma certa forma a gente ocupa esse lugar de grande outro também enquanto analistas, né? Então o psicótico ele tem uma dificuldade em criar o laço, né? Em criar esse laço. E é algo que quando a gente atende psicótico, né, na nossa clínica com psicóticos, o Lacan sempre dizia, né, não devemos recuar diante da psicose. Na clínica com psicóticos, a gente sempre tenta fortalecer essa questão do laço, favorecer laços, né, que o paciente venha a ter, seja o paciente está fazendo um curso de cerâmica, está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? São laços que ele vai fazendo ao longo da vida e que a gente tem que tentar, naquele nosso papel ali de secretário do alienado, né, como Lacan chamava, tentar valorizar esses laços aí, porque o psicótico ele tem uma dificuldade muito grande de fazer esses laços, tá bom? Érica, podemos dizer então que a transferência ocorre em qualquer tipo de relação? Assim, isso vai depender da forma como cada analista interpreta a questão da transferência, tá, Érica? Eu vejo que sim. É claro que quando a gente está no consultório, no setting analítico, a transferência ali ela vai ter um peso diferente, justamente porque ali vai ter toda uma questão de a transferência analítica ali, ela vai ter uma outra característica, porque ela vai estar voltada no sentido de o sujeito fazer uma elaboração, o sujeito fazer uma análise, né? E se eu tenho a transferência com o meu amigo, eu não estou querendo fazer análise dele, nem ele a minha, né? Então, é diferente um pouco, tá? É diferente um pouco. A transferência analítica, ela é voltada com o objetivo ali de que aconteça uma análise, tá bom? Mas sim, eu considero as outras relações que a gente tem, os outros laços, também considero como transferência sim, tá bom, Érica? Tem outros analistas que de repente já não, só consideram transferência aquilo que se passa no consultório, né? Aquilo que eu falei, cada um tem uma experiência, cada um tem uma visão sobre o assunto, tá bom? Paulo, em pacientes com esquizofrenia, é possível ocorrer transferência? Ah, legal, Paulo. Aquela pergunta que eu acabei de responder ali da psicose, né? Os laços na psicose são bem difíceis, né? Não quer dizer que não possam ocorrer, tá? Mas são mais frágeis, né? E a gente tem que tentar cultivá-los aí, favorecê-los, digamos assim, né? Eu sempre brinco falando que quando no atendimento de neuróticos a gente tem que tirar um pouco o chão do paciente, né? Para que ele possa ver o quadro sobre outro ângulo, alguma coisa assim, e no caso do psicótico, a gente não pode tirar o chão dele, né? Senão ele surta, a gente tem que colocar um chão, reforçar o chão dele, digamos assim, né? Daí aquela coisa do secretário do alienado que o Lacan dizia.